Este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E o último censo divulgado pela Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, aponta um aumento de quase 10% no número de moradores em situação de rua no período de 2011 a 2015. Esse crescimento não é de hoje. Em 2000, ano do primeiro levantamento realizado pela Secretaria em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a população de rua na capital paulista era 45% menor do que a atual. Para entender os fatores que levaram a esse aumento e que ações podem ser implantadas para ajudar essa parcela da população, a gente conversa agora com o Alderon Costa, que é ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Alderon, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Oi, Cris. Boa tarde a todos. E muito importante esse tema ser tratado aí no canal Futura. Sem dúvida. Bom, ao contrário do censo comum que grande parte das pessoas conhece, em que o IBGE vai até a casa das pessoas, coleta as informações, esse tipo de censo de levantamento em relação a pessoas em situação de rua se torna muito mais complexo em ser realizado. Quero ouvir de você, então, de que forma é feito esse levantamento e como se chegou a esse número, a esse aumento de quase 10% da parcela da população em situação de rua de 2011 até 2015. Bom, a pesquisa, na verdade, ela é uma referência, né? Ela não pretende esgotar a quantidade total da população de rua, porque se ela tivesse esse objetivo, ela incorreria em erros. Porque a população em situação de rua, ela tem algumas especificidades, ela não está toda visível, né? Nós temos aquele grupo de rua que está visível, que a gente enxerga ele na cidade. No entanto, nós temos grupos que moram na outra cidade, embaixo, no subterrâneo, nos buracos, escondida. E, além disso, a população de rua ela é muito nômade, né? Ela é trecheira, ela anda pela cidade, né? Os nômades urbanos, né? Então, ela não para num lugar que você vai lá e garante que ela está lá. Além disso, você tem a população que está hoje nos centros de acolhidas, né? Então, esse número do centro de acolhida ele é mais fácil, porque os números estão ali, as pessoas estão todo dia ali. Então, a dificuldade de você ter um número exato, ela é inerente à situação de rua. Portanto, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o uso que se vai fazer dessa amostra, dessa referência, não é? E acho que isso sim é que tem que ser discutido. Então, Alderon, você mencionou a questão dos abrigos, por exemplo, é uma das ações de grande parte das prefeituras em relação às pessoas em situação de rua. Agora, que outros tipos de políticas públicas, de serviços podem ser oferecidos a essa população a partir desse mapeamento, a partir do momento em que se conhece qual o perfil dessas pessoas? Então, olha só, a pesquisa dá algumas dicas, né? A maioria das pessoas que está em situação de rua já trabalharam, né? A maioria já teve casa, a maioria já teve uma saúde, a maioria já trabalhou. A própria pesquisa vai apontando algumas situações que são importantes a gente reconhecer nessa população. E o primeiro dado é isso, é reconhecer que ela já foi cidadã, que ela já foi cidadã de direitos, né? Acho que isso é o mais importante. E acho que depois verificar a heterogeneidade dessa população, né? Quando a gente fala população de rua, a gente está falando de situações muito diversas, né? Da pessoa que está trabalhando, mas está em situação de rua, da pessoa que está doente e está em situação de rua, da família que não pôde pagar o aluguel, foi para a situação de rua, da pessoa que usa uma droga, um crack, enfim, faz uso de substâncias químicas, essa pessoa também vai para a rua, quer dizer, então são situações muito diversas. Para cada situação dessa, nós defendemos que tem que ter uma política. Então, tradicionalmente, os municípios trabalham com o famoso albergue, quer dizer, um centro que acolhe as pessoas, principalmente para dormir. Em São Paulo nós já avançamos, temos uma política de 24 horas. Alguns abrigos atendem a pessoa 24 horas, até principalmente por aqueles que têm problema de saúde. Tem o desafio da moradia, né, que não se avançou ainda, né? A gente já tem experiências de moradia provisória, repúblicas,
Tem aqui em São Paulo a Autonomia em Foco, que é uma forma de uma república onde pode morar famílias, né, normalmente um prédio, e essas famílias moram por algum tempo até conseguirem reconquistar a sua própria moradia ou ter a possibilidade de pagar uma moradia. Então, basicamente, esses, vamos dizer assim, as políticas públicas que nós temos hoje, tradicionalmente. Mas nós precisamos avançar mais e essas pesquisas deveriam ajudar nisso. Sem dúvida. Alderon, nesse período de 2011 a 2015, novamente, como já mencionamos, que houve esse aumento de quase 10%, é um período também que vimos a instabilidade da nossa economia aumentar, o índice de desemprego nas principais cidades brasileiras também crescer muito. São Paulo não fica fora dessa estatística, infelizmente. A questão também da inflação e a crise econômica como um todo. É possível fazer uma relação direta da crise econômica ou da instabilidade da economia, da falta de empregos com o aumento da população em situação de rua? Com certeza, viu, Cris? Porque as pessoas que vão para a rua, elas já estavam no limite. Não é? As pessoas não caem em situação de rua da noite para o dia. Há um processo de empobrecimento, há um processo de exclusão, ou, se quiser ir mais longe, um processo de descarte. O sistema descarta as pessoas, né? E é dentro de um processo. Né? Eles vão para um aluguel, do aluguel se precariza, não consegue pagar um aluguel, vão para uma ocupação, vão para uma favela, fazem um barraco em algum terreno baldio. Antes da rua, as situações, elas também são situações muito limites, né? Até você chegar em situação de rua. E a crise, ela está intimamente ligada, isso já tem estudos mostrando isso, né? Em outras crises que nós já tivemos, aumentou muito a população de rua. Você veja que em 2000, nós estamos com 8 mil, a pesquisa de 2000 deu 8.706 pessoas. Em 92, fizemos uma pesquisa no centro de São Paulo, nós tínhamos 3 mil pessoas. Então você vê que, e esses 3 mil eles manteve durante um tempo, mas na crise, teve uma crise em 2009, por aí, a gente percebeu o aumento claro. E é o que está acontecendo hoje nas cidades, não é só em São Paulo, é nas cidades todas. Não é? Então, com certeza, a crise já está levando e vai levar muita gente para a rua. Sem dúvida, né? A gente está falando aqui desse estudo que fala em detalhes sobre a situação em São Paulo, que é a maior cidade do nosso país, mas com certeza uma situação que infelizmente se repete aí em grande parte das capitais, nas grandes cidades do interior do Brasil também. Agora, Alderon, uma questão fundamental em ser tratada quando se fala de população em situação de rua é o acesso aos serviços de saúde. A gente sabe que muitas vezes também o próprio acesso aos serviços do SUS é necessário ter um cadastro, ter uma residência fixa. De que forma, então, são articuladas estratégias para que essa população também, que já está aí sem uma série de serviços à sua disposição, pode, pelo menos, ter o básico de um acesso ao direito à saúde? Então, Cris, na verdade a população em situação de rua ela está inserida na sociedade brasileira e a sociedade brasileira hoje toda ela tem dificuldade com o SUS, né? Qualquer pessoa hoje que vá utilizar o SUS vai ter dificuldade. A população de rua tem vamos dizer assim, mais dificuldade até pela sua situação, né? Pela sua situação de falta de endereço, a situação de higiene, a situação de instabilidade, isso complica mais ainda. Posso dizer assim com tranquilidade que nós já avançamos nisso, sabe? A gente já temos o consultório de rua, que é um avanço, infelizmente ainda não há política em todo o país, mas o consultório de rua onde um médico e vários outros técnicos vão para a rua fazer esse trabalho de aproximação, inclusive com agentes de saúde da rua. Isso é um grande avanço, onde esses agentes, muitos deles, já estiveram em situação de rua, têm a experiência de rua, e facilita essa aproximação. Então, eu acredito que isso é um grande avanço. No entanto, isso ainda não é uma política nacional. Eu acho que isso é um caminho que tem que se fazer, né? Mas, volto a dizer, a questão da saúde do SUS, ele precisa melhorar para toda a cidadania brasileira, porque não é só a população de rua. Claro que quem está em situação de rua se agrava mais essa situação.
Bom, uma questão importante, a gente vai voltar a tratar em breve aqui no Conexão, mas por agora nosso tempo encerrou. Então, Alderão Costa, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no Conexão Futura. Um abraço para você. Eu que agradeço, Cris. Um abraço a todos aí que assistem ao canal Futura. Um abraço. Até mais. Até mais. E aproveito e mostro para você de casa os dados todos dessa pesquisa que a gente mencionou da cidade de São Paulo. Você pode encontrar aqui diretamente no site da Prefeitura, que eu vou colocar aí na tela para você, que é o prefeitura.sp.gov.br. Aqui você encontra, inclusive, esses gráficos mostrando aqui, ó, de 2000 até 2015. Esse gráfico crescente, de fato, é o número de pessoas em situação de rua na capital paulista. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão Futura, a gente volta falando sobre o tempo de licença a que pais e mães têm direito após o nascimento de um filho. Então, não perca essa discussão, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre licença paternidade, licença maternidade, logo mais quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!